Bem, pessoal, vamos então nessa aula aqui falar inicialmente sobre chaves, tá? E o que são as chaves? As chaves são alguns parâmetros que a gente coloca no comando para que ele execute uma determinada tarefa em específico, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como isso funciona. Por exemplo, se a gente pegar o comando ls, tá? Então vamos consultar aqui o manual do comando ls, tá? Para a gente ver as várias opções que ele dá. E aí você vê que essas opções nada mais são do que chaves, tá? Então, dependendo da chave em que eu coloque, eu vou estar escolhendo uma maneira diferente de executar esse comando. Por exemplo, se eu procurar aqui pelo formato "-l", por exemplo, vamos ver aqui o que o "-l" vai nos dizer. Olha aqui, o "-l" ele vai me dizer que ele usa um formato de lista longo. A gente já viu isso em outra aula, tá? Enquanto que o "-i", por exemplo, vai me dar o inode, tá? Que faz parte daquela listagem. Então ele vai listar para mim os inodes. E tem outros parâmetros, como por exemplo "-h" e assim por diante. Então, se eu vier aqui e executar o comando ls e colocar a chave "-l", eu vou colocar primeiro sem a chave para a gente ver como ele vai listar, e depois eu modificar o comando para executar com a chave "-l, o fato de eu ter colocado a chave disse ao comando que eu quero que esse comando execute de uma maneira específica, tá? E essa maneira específica que eu determinei nesse caso é uma listagem em forma de colunas, tá? Então, as chaves, elas vão sempre fazer isso, vão especificar uma determinada maneira de que o comando seja executado. Eu posso, por exemplo, colocar aqui a chave H, por exemplo. No caso aqui, a chave H não fez nada porque ela precisa estar acompanhada da chave L, tá? Para ela poder aparecer a diferença. Então, por exemplo, a chave H, ela me dá os formatos lidos, o tamanho dos arquivos, eles vão lidos de uma maneira que fica mais humanamente inteligível, tá? Então ele pega lá o que está em bytes, por exemplo, ele arredonda para kilobytes. Se forem muitos kilobytes, ele vai tentar arredondar para megabytes e assim por diante, tá? Então ele vai tornar a minha leitura mais facilitada. E aí você perceba que várias chaves podem ser combinadas ao mesmo tempo, como foi aqui no caso. Eu tive que combinar a chave "-l com a chave H, a chave L, perdão, com a chave H. E o que determina que eu estou usando uma chave é esse hífenzinho aqui, ou o sinal de menos, tá? Eu posso inclusive alterar aqui a ordem e você não tem nenhum problema, tá? A maior parte das chaves, elas funcionam na ordem que você escolher, tá? Então não necessariamente você precisa executar as chaves numa ordem em específico. Você também tem a opção das chaves com "-", que é muito parecido com a chave normal, só que a sintaxe é um pouquinho diferente. Se eu voltar lá no comando "-ls", por exemplo, no manual do comando, aí eu vou ver aqui, por exemplo, na opção "-i", que a gente viu, que eu tenho a opção do inode com a chave "i", ou com a chave "-inode", tá? Então, a chave "-inode, ela funciona da mesma forma que a chave "-i". Então, se eu colocar aqui ls-i, ele vai listar para mim os números dos inodes associados aos diretórios e arquivos que estão nessa pasta. E se eu colocar ls-inode, eu estou executando a mesma chave, só que com o parâmetro "-", tá? Então, vários comandos eles funcionam com a chave em "-", tá? Você vai poder ver isso de diversas maneiras diferentes. Só que quando você estiver executando a chave com "-", saiba que você não pode estar combinando ela ali dentro daquele mesmo espaço com outras chaves. Então, se eu usei aqui o "-inode, eu não posso chegar aqui e botar o L junto, porque ele não vai reconhecer esse comando, tá? Você precisa ter esse cuidado quando estiver trabalhando com chaves que usam o "-". Temos aqui agora a concatenação de comandos. E o que é a concatenação de comandos? É você fazer com que vários comandos sejam executados em sequência, tá? Primeiro executa um comando, depois executa outro, depois executa outro, e você vai colocar todos eles numa única linha de execução, tá? Eles só vão ser executados na sequência, tá? E a sintaxe para você fazer isso é o ponto e vírgula. Então você coloca lá comando 1, ponto e vírgula, comando 2, ponto e vírgula, comando 3, se necessário, ponto e vírgula, e assim até que você termine o último comando. O último comando você não precisa colocar o ponto e vírgula, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está fazendo a execução de 3 comandos. Ele primeiro vai executar o comando 1, depois vai executar o comando 2 e depois vai executar o comando 3. Então, vamos supor aqui que eu queira executar o comando ls-l para ele fazer a listagem. E logo depois que ele executar esse comando, eu quero que ele diga a mensagem assim, finalizada a listagem, por exemplo. Então eu vou colocar lá aqui depois o comandozinho que eu chamo de echo. O echo ele só repete no terminal aquilo que eu for digitar, tá?
Então eu vou colocar aqui finalizada a listagem, certo? Então ele vai executar primeiro o comando ls-l e assim que ele terminar, ele vai executar esse comando aqui, echo, ou seja, ele vai repetir o que eu vou dizer depois, ele vai repetir lá no terminal isso aqui, ó, finalizada a listagem. Vou dar Enter e aí você vê que ele fez exatamente isso. Daqui até aqui ele fez o ls-l, listou os conteúdos desse diretório que eu estou e depois ele emitiu uma mensagem dizendo finalizada a listagem, tá? Esse é só um exemplo de vários exemplos que você pode ter, como por exemplo, eu posso querer entrar dentro do diretório etc/apt, e aí depois que eu entrar nesse diretório aqui, eu quero que ele faça para mim uma listagem no formato de lista, humanamente human, né? Estou botando o H aqui para ele me dar uma leitura mais fácil para mim, e depois disso aqui eu posso colocar aqui um echo dizendo assim, ó, prontinho, tá? Então ele vai executar, primeiro ele vai entrar nesse diretório /etc/apt, depois disso ele vai executar o ls com a chave "-lh", e depois disso ele vai dizer lá, prontinho no terminal. E foi exatamente isso que ele fez, ó. Ele me deu a listagem do diretório que eu especifiquei, e depois ele entrou no diretório, perdão, me deu a listagem do que eu especifiquei, e depois me deu uma mensagem prontinho, certo? Então você pode listar vários comandos dessa maneira, fazendo a concatenação dos comandos. Você também pode fazer a conexão de comandos. O que é a conexão de comandos? A conexão de comandos é você pedir que um comando 1 seja executado e a saída desse comando, na saída desse comando você vai executar em cima desse resultado um comando 2. E aí, como resultado desses dois comandos, você vai executar, por exemplo, um terceiro comando. E assim por diante, tá? Então nada mais é do que ele está pegando a saída de um comando e está aplicando um outro comando em cima da saída do anterior. Então o comando 2 está executando uma ação em cima da saída do 1 e o 3 está executando uma ação em cima da saída do 2, tá? Como é que isso funciona? Então vamos supor aqui que eu vou aplicar o comando ls-lh nesse diretório onde eu estou, no home, e ele está listando aqui para mim dois diretórios, tá? Mas vamos supor que eu quisesse ver essa saída, mas eu quisesse fazer uma filtrada nessa saída. Eu quero filtrar pela palavra Rafael, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o pipe, que a gente chama, que é esse tracinho vertical, tá? Que a gente chama ele de pipe, P-I-P-E. E aí, aqui no pipe eu vou aplicar o grep. O grep nada mais é do que um filtro, tá? E ele vai filtrar o quê? Ele vai filtrar essa palavra aqui que eu estou especificando, Rafael. Então repare que quando ele listar agora, ele não vai me dar a mesma saída que a anterior. Ele fez uma listagem e ele marcou aqui em vermelho os locais da linha onde ele encontrou o parâmetro que eu determinei aqui com o grep, que foi o Rafael. Então assim, o que ele fez? Ele pegou a saída desse primeiro comando e antes de me mostrar, ele aplicou o segundo comando que eu coloquei na sequência, tá? Então assim, tomem esse cuidado, porque você vai ver muito isso aplicado em filtragens, tá? Mas você pode aplicar isso de uma infinidade de maneiras, tá? Mais para frente do curso você vai ver como essa questão de encadeamento de comandos funciona de uma maneira que vai facilitar muito a sua vida usando o terminal. Bem, vamos então ao que é recursividade, tá? A gente disse que uma operação ela é recursiva quando ela varre vários diretórios, tá? E geralmente essa varredura ela acontece do diretório de nível hierárquico mais acima para o mais abaixo, tá? Eu sei que parece um pouco complicado, mas vamos ver aqui na prática como isso funciona. Então, por exemplo, eu estou aqui no diretório raiz e vamos supor que eu queira fazer uma listagem dos diretórios que estão dentro do diretório raiz, tá? Só que eu não quero simplesmente listar os diretórios aqui. Eu quero listar os diretórios e listar os diretórios que estão dentro desses diretórios e dos diretórios que estão dentro desses diretórios e assim por diante, tá? Então eu quero uma listagem completa de tudo que tem aqui dentro no raiz, tá? Para eu poder fazer isso manualmente, eu precisaria entrar em cada um dos diretórios, ou pelo menos especificar cada um dos diretórios para sair fazendo as listagens. Com o comando recursivo, ele vai fazer isso de uma maneira automatizada para mim, tá? Então eu vou aplicar aqui, por exemplo, agora o "-ls", ls para listagem, só que eu vou botar o recursivo, que é o "-r" maiúsculo, tá? E aí, ó, repare que quando eu der o Enter, ele vai sair fazendo essa listagem completa para mim de tudo, tá? Eu vou dar o Ctrl C aqui para parar um pouco o processo, porque eu estou listando muitos diretórios, mas se você for parar para ver, você vai ver que ele está listando aqui, ó, tudo que tem dentro de cada um dos diretórios. E ele entra dentro do diretório que ele listou e lista se tiver outros diretórios dentro dele. E assim ele vai fazendo com tudo que tem no meu computador, tá? Essa lista ficou muito longa porque eu estou dentro de um diretório que ele é muito extenso, eu estou na raiz, né?
Mas se eu entrar aqui no Home, por exemplo, e der um ls-r, aí você vai ver que ele listou para mim dentro do diretório Lost and Found, depois ele listou para mim dentro do tudo que tem dentro do Rafael e assim por diante, tá? E ele listou aí, inclusive aqui, ó, dentro do Rafael ele encontrou um diretório chamado exemplos1 que também tinha arquivos dentro dele. Então, o que ele faz? Ele usa uma operação recursiva. Entra no diretório, lista, depois em todo mundo que está dentro desse diretório, lista, e se tiver mais pessoas, entra dentro, lista, e assim por diante. Isso pode ser feito com o ls-r maiúsculo, ou ele pode ser feito com a chave --recursive, ou recursive. E aí ele faz a mesma operação, tá? Se você quiser, você ainda pode combinar isso com -l, por exemplo, e aí talvez aqui fique mais fácil de você entender o que ele fez. Ó. Ele entrou dentro do Rafael, listou tudo, depois entrou dentro do área de trabalho, listou, entrou dentro do documentos, listou, entrou dentro do downloads, listou, entrou dentro do exemplos, listou, dentro do imagens, dentro do modelos e assim por diante, tá? Isso é recursividade. Até a próxima aula.